Rádio Poeta. Rádio Poeta. Só podia ter sido uma vertigem, explicava meu avô ao Dr. Heleno. Escutei um barulho na cozinha, corri e deparei com a Maria no chão, ensanguentada. Agora, minha avó já tinha voltado a si e repousava na cama, recostada. Quando cheguei em casa, tudo estava mudado. Joaquim, passado o pânico, repetia a história para cada vizinho. Foi sorte dela ou foi a mão de Deus, dizia. O médico afirmava ser um derrame, mas como caiu com a cabeça no machado, encostado no canto do fogão, amolado como navalha, ela mesma fez a sangria. Nem remédio vai precisar por enquanto, uma vez estancado o sangue. Basta poupar o corpo com um pouco de cama e tudo chega no lugar, afirmava o médico. A doença de minha avó me deixou meio sem jeito. Se eu era menino esperto e ladino, conforme diziam, eu me sentia não servindo para nada, empalhando a casa. Assentado na beira da cama, olhava para aqueles pés antigos do lado de fora do cobertor, sem meias e sem perigo de morte. Minha tia veio para ajudar na casa, fazer comida para 3 inválidos, segundo ela. Meu avô, preguiçoso, minha avó encostada e o neto, um arado. Minha tia reclamava enquanto mexia as panelas ou varria a casa. Mãe de um punhado de filhos, inclusive o José, que virou soldado. Ela reclamava sempre. Depois de criar todos os filhos e já na hora de ter paz, virava empregada de 2 famílias. Ela era a única irmã de meu pai. Os outros todos, homens. Minha tia passou a morar com o José, o soldado, que tocava clarineta na banda em outra cidade, muitos anos depois de viúva. Também, ela sempre foi um caso de polícia, dizia meu avô. Um filho, eles tiraram a vida, e outros 2 morreram do coração. Para mim, todo mundo só morria do coração. A solidão, assim aos poucos, fincava a pé na vida de meus avós. Desde a queda de minha avó, passei a achar o Joaquim desgostoso. Debruçado na janela da cozinha, engoli os desaforos da filha, muito orgulhosa. Entre a paciência e a preguiça, com um olhar enfastiado, ele me pedia para não crescer. Filho criado é trabalho dobrado, repetia sempre que minha tia resmungava. Antes da queda, o meio-dia de minha avó acontecia às 6 horas da tarde. Metade do tempo era trabalho e a outra metade, descanso. Nessa hora de sossego, todos já estavam de banho tomado, roupa limpa, jantados, a cozinha arrumada, o feijão catado e na panela para o dia seguinte. As toalhas no varal serviam de cortinas, impedindo de invadir a copa o sol vermelho do poente. Minha avó atiçava as brasas do fogão e assentava para puxar o terço nessa hora do Ângelus. Meu avô, na cabeceira da mesa, seu lugar cativo, parecia passar a vida limpo, esperando a voz do Brasil. Eu fazia os deveres, recordava as 4 operações, tirava a prova dos 9. Como minha avó, eu precisava me manter entretido, espantando as perguntas silenciosas. Meu avô não. Ele enfrentava o silêncio com a maior coragem. Ficava horas se machucando com ideias. Depois, amarrava tudo em uma frase na parede. Não existe 7 vidas nem 7 fôlegos. Tudo acaba em 7 palmos. Maria tomou um santo remédio, uma machadada na cabeça. Deus é corcunda, dá a vida e toma. Depois da doença, minha avó mudou muito e meu avô me chamava a atenção dizendo que ela estava para logo, esquecida, desanimada, parecendo embriagada com chá de pouco caso. Nem mais pé de moleque de rapadura ela esparramava sobre a pedra da pia para cortar em quadrados e encher as compoteiras. Bater suspiros? Nunca mais.
Comia carne nas sextas-feiras sem prestar atenção na promessa, se bem que antes ela enfiava a carne debaixo do arroz e comia escondido. Eu fingia não ver, para não deixá-la sem graça. Deu de trocar as palavras, me mandando buscar os dromedários de costura, ao invés de dizer apetrechos. Às vezes, me pedia o alicate em lugar de pedir a tesoura. Chamava minha atenção por contar silêncio no ouvido de meu avô. Trocava a palavra segredo por silêncio. Outras vezes, me mandava acender a luz, dizendo ser difícil de costurar na membrana ao invés de dizer penumbra. Meu avô dava uns risinhos matreiros e me elogiava por estar aprendendo a falar em outra língua. Mas no fundo, Joaquim vivia uma certa melancolia. Eu via isso em cada gesto seu. Há muito eles já tinham feito bodas de diamante. Lembro-me da festa cheia de novidades. Pernil, arroz de forno, farofa e maionese, tudo servido em pratinho de papelão e garfinho de plástico. Minha tia dizia ser a última moda. Difícil era cortar o pernil com garfo de plástico sem deixar voar a farofa. Mas a tristeza dele tinha a ver com minha avó. Ela já não fazia mais nada. Não lavava nem passava, cozinhar nem pensar. Trocava o sal pelo açúcar, esquecia a dentadura o dia inteiro dentro do copo d'água, no quarto. Os óculos Ray-Ban ficavam olhando aquele sorriso afogado. Meu avô reparava tudo com um olhar apagado e enfeitado com rugas. Trecho do livro Por Parte de Pai, de Bartolomeu Campos Queiroz.